não importa para Deus as minhas credenciais, não importa para Deus o meu autoconhecimento. O que vai importar para o Senhor é o meu reconhecimento que Ele é o dono da vida, que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele é o Deus que tudo sabe, tudo vê e tudo pode, o Deus onisciente, onipresente e onipotente. Ele é Deus, aleluia, Ele sabe onde está a minha e a tua necessidade, e quando nós obedecemos a sua voz, o milagre tem que acontecer, porque Deus cumpre as suas promessas, porque Ele é fiel. Então nesta noite você pode receber aí a bênção de Deus, porque o Senhor já está enviando o milagre que você precisa. Ah, pastor, eu passei a noite toda buscando, chorando, quantos dias, quantos anos eu estou pedindo, mas nesta noite Deus pode fazer o milagre acontecer. Esta noite Deus pode ressuscitar os mortos, esta noite Deus pode dar vista aos cegos, esta noite Deus pode fazer o surdo ouvir, o paralítico andar, porque Ele tem todo o poder. E esta noite eu quero profetizar, mesmo de olhos abertos, sobre a tua vida virá uma bênção especial para ti, virá uma bênção especial para o teu lar, virá uma bênção especial para a tua família, e aqueles que estarão à tua volta ficarão perplexos, dizendo: como foi que isto aconteceu? A resposta é: Ele mandou e eu obedeci. Bendito seja o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Rendemos a Ele toda a honra e toda a glória. O segredo para ser bem-sucedido é obedecer ao Senhor nosso Deus. A palavra do Senhor vai nos falar no Salmo de número 30, no verso 5, está escrito que o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 37, 5, está escrito na palavra do Senhor: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Deus tem o melhor para fazer na tua vida, basta você obedecer a sua voz, basta você obedecer a sua palavra. Não questione, não murmure, apenas adore, apenas adore, apenas adore, apenas engrandeça, apenas venha louvar. Enquanto você louva, o milagre acontece na tua vida. Toma posse em nome de Jesus. Segundo acontecimento da vida de Pedro que eu posso compartilhar com você esta noite, está escrito no Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13, quando o Senhor vai fazer uma entrevista com os seus discípulos, e Pedro estava ali. A partir do versículo 13 vai nos narrar a palavra do Senhor, que eles chegaram às partes de Cesareia de Filipos, e o Senhor Jesus vai olhar para os seus discípulos e perguntar para eles: quem dizem os homens acerca do Filho do Homem? E eles vão responder: alguns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, e outros dizem que tu és alguns dos profetas. Jesus agora em particular, mais próximo, mais pertinho dos seus discípulos, vai dizer: e vocês? O que é que vocês dizem acerca de mim? Pedro, tomando a palavra de Deus, vai dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí o Senhor Jesus vai responder para Pedro: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que tu revelara, mas o meu Pai que está nos céus. Porém eu, dizendo o Senhor para Pedro, te digo: tu és Pedro, mas sobre esta pedra, agora o Senhor aponta para ele, sobre mim edificarei a minha igreja, e as
portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia! Quem está em Cristo tem a garantia de vencer. Por quê? Porque Ele venceu por nós. Aleluia! A garantia da vitória está em estar na presença do Senhor, em estar aos pés do Senhor e conhecer verdadeiramente quem é o Senhor, porque foi esta revelação que Deus deu para Pedro, que Cristo era o Deus vivo, enviado da parte de Deus, para perdoar os pecados e para conceder a salvação e a eternidade na sua pessoa bendita. Aleluia. João capítulo 14, no versículo 6, disse o Senhor: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Como é extraordinário nós podemos estar mais próximos do Senhor, nós podemos conversar com o Senhor, porque o nosso Deus é um Deus que tem prazer em se comunicar, em se relacionar com os seus filhos. Diz a palavra do Senhor que Deus enxuga dos nossos olhos todas as lágrimas. Deus nos ajuda, Deus nos fortalece, Deus cuida de nós todos os dias em os mínimos detalhes, porque sem o Senhor nós não somos, sem o Senhor nós não chegamos, sem o Senhor nós não podemos, mas com o Senhor nós saltamos por cima das muralhas, porque não temos, mas Ele tem, não podemos, mas Ele pode, não somos, mas Ele é. Quem Ele é? Ele é o príncipe, Ele é rei, Ele é senhora, Ele é o santo de Deus. Aleluia! E nessa noite queremos tributar ao Senhor um minuto de adoração, um minuto de gratidão. Mesmo no seu lar, adore ao Senhor. Não importa da maneira que você esteja, adore ao Senhor, porque Deus quer se revelar ao teu coração, Deus quer se revelar à tua vida. Enquanto você adora, enquanto você abre o teu coração, o Senhor vai trabalhando em teu favor. Diz a palavra do Senhor: conheçamos ao Senhor e prossigamos em conhecê-lo. Oséias 6,3 diz a palavra de Deus. Tiago 4,8: achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Isaías 43,13 diz a palavra de Deus: ainda antes que houvesse dia, Ele já era. Ninguém pode fazer escapar das mãos dele, porque operando Ele, ninguém pode impedir. Enquanto você adora aí, agora neste momento, agora nesta hora, o Senhor está trabalhando em teu favor. Se estar enfermo, receba o milagre agora, receba a cura agora, receba a bênção agora, em nome de Jesus, o Deus Todo-Poderoso. Outro acontecimento histórico extraordinário da vida de Pedro é quando ele vai negar a Jesus. Eles estavam celebrando a última ceia e o Senhor Jesus estava falando para eles que um deles havia de traí-lo. E Pedro, ele vai declarar, Pedro, ele vai afirmar, dizendo ao Senhor que por mais que fosse necessário ele dar a sua própria vida, mas ele não negaria, ele não entregaria, ele não trairia o Senhor, nem que seja necessário dar a minha vida. Aí o Senhor vai olhar para Pedro e o Senhor vai dizer: ainda antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. E quando prenderam o Senhor, aqueles que estavam ali olhavam para Pedro e diziam para Pedro: tu parece um deles, o teu jeito te acusa. E ele vai negar o Senhor 3 vezes. E o Senhor vai ser morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Essa é a nossa maior alegria. O Senhor ressuscitou, e é pela sua ressurreição que nós temos a garantia da eternidade. É pela sua ressurreição, porque ele ressuscitou ao terceiro dia, e agora os nossos pecados foram perdoados, foram apagados, e agora nós temos direito de vida eterna, de vida com abundância. E
Pedro pensou que havia perdido isso, porque ele havia negado o Senhor 3 vezes. O que eu aprendo com isso? Que nós somos seres humanos. Nós não somos super-homens, nem mulheres maravilhas. Estamos sujeitos a errar. Estamos sujeitos a falhar. Estamos sujeitos a tropeçar, assim como Pedro tropeçou, assim como Pedro errou. Mas o que importa para Deus não é o meu pecado. O que importa para Deus não é o meu erro. O que importa para Deus não é o meu passado. O que vale para Deus é a minha sinceridade diante do Senhor e o meu verdadeiro arrependimento, porque diz a palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 14, versículo 12, aqui o texto da palavra do Senhor vai nos dizer que há caminhos que para o homem parecem direito, mas o fim destes caminhos são os caminhos da morte. Mas quando nós verdadeiramente reconhecemos que Jesus é o único caminho, assim como Pedro reconheceu, assim como os discípulos reconheceram, e quando Jesus pregava, e às vezes de uma forma mais veemente, mais incisiva, às vezes até mais dura para o olhar de alguém, para a interpretação de alguém, e nós vamos observar que muitos daqueles que estavam ouvindo os sermões de Jesus voltavam, retornavam, deixavam de seguir o Senhor e diziam: esta palavra é muito dura. Aí Jesus vai olhar para Pedro, Jesus vai olhar para os discípulos e vai dizer: e vocês não vão retornar? Não vão voltar? E eles vão responder: para onde nós iremos, se só tu tens as palavras da vida eterna? Sinta gozo nesta noite sobre a tua vida, sinta gozo nesta noite sobre o teu coração. Não importa o teu pecado, não importa o teu erro, esta noite você tem uma oportunidade para fazer como fez aquela mulher que foi pega em ato de adultério, dizer: Senhor, estou diante de ti. Aí o Senhor vai dizer: eu não te condeno, porém vai e não peques mais. Assim como o Senhor também marcou o encontro com Pedro, eu me alegro esta noite por receber esta palavra que nos alimenta, que nos fortalece, que nos renova. Esta palavra que é fiel, verdadeira, digna de toda aceitação. Mesmo Pedro tendo negado Jesus, o Senhor não o abandonou. O Senhor não desprezou. Diz a Bíblia que Deus não rejeita, Deus não despreza um coração contrito, um coração sincero, um coração humilde, um coração arrependido, um coração quebrantado. Aí o Senhor vai chegar diante de Pedro logo após a sua ressurreição, vai chamar Pedro para um particular, assim como ele me chama, e assim como ele te chama todos os dias. Vai dizer agora assim para Pedro: você acha que para você acabou, você acha que você falhou, você acha que não tem mais condições de você prosseguir, você quer parar, você quer morrer, você quer abrir mão de tudo, mas eu quero te dizer, Pedro, tu me amas? Aí o Senhor vai tratar no particular, o Senhor vai despertar a atenção dele, assim como ele nos desperta, para que nós venhamos compreender verdadeiramente o quanto nós dependemos e precisamos do Senhor. Pedro vai dizer: Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí o Senhor vai perguntar mais uma vez, o Senhor vai insistir com Pedro, porque o Senhor queria dar uma chacoalhada nele. Você não pode se conformar com essa situação, você não pode desistir dos seus sonhos. Eu tenho preparado e reservado coisas maiores para você. Diz a palavra do Senhor na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8, que foi para isto que ele se manifestou, para desfazer as obras do diabo. E ele veio justamente para isso, para repreender todo o mal, toda acusação. Você que está aí sofrendo de opressões, você que está aí sofrendo por tristeza, por ressentimento, por acusações, por vozes na tua mente, nesta noite o Senhor libera uma palavra sobre o teu coração, sobre a tua vida, uma palavra de restauração. Assim como ele restaurou Pedro, levantou Pedro e disse para Pedro: tu não confias mais em ti, mas eu confio em ti, Pedro. Pedro, tu me amas? Aí Pedro vai dizer: Senhor, tu sabes. Então Pedro, te converte
e apacenta os meus cordeirinhos. O Senhor estava dizendo: Pedro, não confie apenas em você, não confie nas suas forças, mas confia em mim, Pedro, porque eu sou tudo, Pedro, e quando eu preencher toda a tua vida, tu verás o que eu hei de fazer, porque quando nós estamos na dependência de Deus, ó irmão, como é maravilhoso, nós vivemos os milagres de Deus, nós contemplamos as bênçãos do Senhor. Por quê? Porque nós temos que render para Ele toda a honra e toda a glória, e entendermos e abraçarmos a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Aleluia. Para finalizar, quando o texto que nós lemos vai relatar que Jesus vai ter um encontro com os discípulos, meio aquele mar bravio, mesmo em meio àquela circunstância que os discípulos se encontravam no meio do mar, e o Senhor vai de encontro com eles, e eles ficam pasmados, ficam assustados, e até disseram uns para os outros: é um fantasma. Mas alguém vai dizer: é o Senhor. E Pedro vai dizer, Pedro vai falar: se és verdadeiramente o Senhor, me ordena que eu vá ter contigo sobre as águas, porque o Senhor Jesus vinha andando sobre as águas, porque Ele é Criador, Ele é Deus. E Pedro, ao fazer esta pergunta para o Senhor, obteve uma resposta do Senhor: venha. E quando ele obteve essa resposta, ele tem uma atitude de sair do barco e começar a andar sobre as águas. Quando nós confiamos na palavra de Deus, o sobrenatural do Senhor acontece. E o que é importante aqui nós destacarmos? Que para o milagre acontecer, para o sobrenatural de Deus acontecer, nós precisamos estar debaixo da ordem dEle, da palavra dEle. Essa é a garantia de vermos o sobrenatural e vivermos o milagre de Deus na nossa vida. Mas mesmo ele tendo a ordem de Deus para vir sobre as águas, e Pedro vinha andando sobre as águas para ter um encontro com o Senhor, diz a Bíblia que veio um vento, e aquele vento, ao tocar em Pedro, causou medo nele. E quando Pedro sente medo, ele começa a afundar, tomado por insegurança. E como é bom nós observarmos e aprendermos a palavra de Deus, porque a Bíblia vai nos dizer: Deus não nos deu espírito de medo, Deus não nos deu o espírito de desconfiança, de incerteza. Deus nos deu espírito de intrepidez, Deus nos deu espírito de ousadia, Deus nos deu espírito de força, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então o medo não vem de Deus, o medo provocou uma situação de prejuízo na vida de Pedro, porque ele deixou de confiar no Senhor e na palavra que o Senhor havia dado, para sentir aquela sensação de medo. Mas como é bom, irmãos, nós entendermos que Pedro, mesmo ali afundando as águas, vai ter a oportunidade de dizer: Senhor, salva-me. Quantas vezes você se encontra mergulhado em situações contrárias, você não vê solução, você não vê escapatória, você não vê uma luz no fundo do túnel, você não sabe para onde vai, às vezes até mesmo pede a morte. Isso é natural, é do ser humano, sentir medo, insegurança, enfim, tudo isto é natural da vida. Mas quando nós, irmãos, verdadeiramente conhecemos ao Senhor e recebemos o poder de Deus na nossa vida, nós podemos andar sobre as águas e contemplar o sobrenatural de Deus na nossa vida. Pedro vai clamar, Pedro vai gritar: Senhor, me ajuda, Senhor, me salva. E eu quero te convidar nesta noite, você que está passando por um problema, você que está enfrentando uma enfermidade, talvez você está pensando que vai morrer, mas essa noite você ainda está vivo. Enquanto a vida, a esperança, essa noite você está ouvindo a palavra de Deus. E a palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus opera milagre e maravilha. Esta noite você pode clamar.
ajudar. Essa noite você pode abrir a sua boca, os seus lábios, você pode falar com Deus: Senhor, me socorre, Senhor, me ajuda, Senhor, tem misericórdia de mim, porque quando nós clamamos, diz a Bíblia: clamas a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Aleluia. Isaías 59:1. Os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não possa ouvir, nem as mãos dele estão encolhidas para que não possa salvar. Quando você clama, quando você pede ajuda para Deus, diz aqui que prontamente o Senhor socorreu Pedro. Prontamente o Senhor estendeu a mão para Pedro e diz: deixa eu te ajudar, deixa eu te levantar, me deixa te socorrer, Pedro, porque os seus sonhos não serão frustrados. Você ainda vai viver os meus sonhos para a tua vida. A tua história não acabou. A última palavra quem dá é o Senhor, e Deus tem porta aberta para você. Deus tem milagre para fazer. Basta você clamar ao Senhor, basta você buscar ao Senhor, basta você se entregar ao Senhor, porque Ele está disponível a nos ajudar, a nos socorrer, a se relacionar conosco, a ter intimidade conosco, para que nós possamos conhecer a Deus. Eu quero agradecer esta noite, esta rica oportunidade em poder participar juntamente com vocês deste momento de louvor, de adoração, deste momento aqui a qual a palavra de Deus já falou ao meu coração. Tenho certeza que falou ao teu coração acerca destes ensinos extraordinários da palavra de Deus, tudo aquilo que aconteceu na história de Pedro, e quanto nós precisamos verdadeiramente buscarmos socorro no Senhor nosso Deus, porque Ele está disposto em nos socorrer, em nos ajudar.